Olá, eu sou o Rubix e eu vou resolver o exercício 43 do livro 1. Ele fala o seguinte: a dolomita CaMgCO3 é um minério utilizado como fonte de magnésio e para a fabricação de materiais refratários. A figura apresenta a curva da decomposição térmica de uma mistura de carbonato de cálcio e magnésio e é o resultado de medidas de variação da massa da amostra em função do aumento da temperatura. A decomposição desses carbonatos resulta na liberação de CO2 e na formação do respectivo óxido. Cada carbonato decompõe-se totalmente em diferentes temperaturas, sendo que o carbonato de cálcio apresenta maior estabilidade térmica. Tá? E aí ele dá o gráfico aqui pra gente e dá alguns dados também, as massas molares. E aí ele fala, pode-se concluir que a mistura de carbonatos analisada contém a composição em massa de carbonato de cálcio igual a... E aí é o seguinte, gente, vamos lá, o que eu fiz aqui, né? Primeiro, aqui eu montei a equação de decomposição térmica do carbonato de magnésio, tá? Ele vai se decompor no óxido de magnésio e o dióxido de carbono, e depois a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que vai gerar o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, tá? E aí eu coloquei nessa ordem de propósito, porque ele fala aqui, né, que o carbonato de cálcio ele apresenta maior estabilidade térmica. O que significa isso? Significa que ele tem maior estabilidade à medida que a gente vai aumentando a temperatura. Então, provavelmente a uma temperatura mais baixa, o carbonato de magnésio é quem se decompõe primeiro, e depois, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, vai chegando a temperaturas mais altas, o carbonato de cálcio ele acaba não resistindo e sofre decomposição. Então, o que a gente precisa identificar no gráfico, né? A primeira decomposição, ela acontece aqui, ó, nessa primeira curvinha, que vai de 100 a 79, tá? Essa curva aqui, ela representa o quê? A decomposição térmica do carbonato de magnésio, tá? Tem uma variação de massa por conta do CO2 que está sendo liberado para a atmosfera, tá bom? E aí depois aqui, que é uma temperatura que já está mais alta, né? Se a gente pegar 400 graus Celsius, a gente tem a decomposição do carbonato de cálcio. Então, isso é importante identificar no gráfico. E para a gente trabalhar com esse gráfico, a gente não precisa pensar aqui como se fosse porcentagem. A gente pode pensar como se fosse a própria massa, tá? Porque se a gente está pensando em porcentagem, eu posso considerar uma massa qualquer para resolver esse exercício, né? Uma massa de uma amostra de dolomita, tá? E eu posso considerar 100 gramas, né? E aí vai acabar coincidindo aqui com esse gráfico. Então, a gente pode trabalhar com massa aqui, não precisa ser porcentagem. Aqui pode ser massa. Então, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, ó. Primeiro, né, na primeira decomposição ocorre uma variação de massa de 21 gramas. Esses 21 gramas são exatamente a massa de CO2 que está sendo produzida nessa decomposição. E aí veja que a gente consegue fazer uma associação entre o CO2 e o carbonato de magnésio. No entanto, como eu quero saber a concentração em massa do carbonato de cálcio, eu vou utilizar a segunda parte desse gráfico, né, a segunda curvinha, que vai de 79 a 52,6. Então, deixa eu ver quanto que dá isso aqui, menos 79. 26,4. Então, aqui a variação de massa que a gente tem é de 26,4 gramas, tá? E lembrando que essa massa, então, é a quantidade de CO2 agora que foi produzida na decomposição térmica de quem? Do carbonato de cálcio, tá bom? Só do carbonato de cálcio. E aí, olha só, a gente consegue aqui fazer uma proporção estequiométrica da segunda equação, né? A gente tem o seguinte, ó, 1 mol de carbonato de cálcio está para 1 mol de CO2, tá? Isso eu tirei da minha segunda equação ali que eu montei, tá bom? Só que, como no gráfico a gente está trabalhando com massa, é interessante a gente transformar essa proporção para massa. E aí, para eu fazer uma transformação de mol para massa, eu posso simplesmente multiplicar pelas massas molares, ou pode fazer uma regra de 3 também, tá? Análise dimensional, tanto faz. Beleza? Eu vou aqui multiplicar pelas massas molares só para ficar mais rápido. Então, basta multiplicar pelas massas molares. Então, vamos lá. Então, aqui eu teria, então, a proporção em massa seria 100 gramas de carbonato de cálcio produzindo 44 gramas de CO2. Tudo bem? Só que se a gente olha ali para o gráfico, né, qual foi a quantidade? Lembrando, né, que aqui é correspondente à primeira decomposição e aqui é correspondente à segunda decomposição. E a gente está trabalhando com a segunda decomposição porque a gente quer saber a massa de carbonato de cálcio, tá? Então vamos lá. A segunda decomposição, ela gerou quanto de CO2? Ela gerou 26,4 gramas de
CO2, tá? E aí a gente quer saber qual é a massa de carbonato de cálcio que a gente tinha ali, X. Isso aqui vai dar, acho que vai dar 60. Vai dar 60, isso. Então, isso aqui vai dar 60 gramas de carbonato de cálcio. Para a gente determinar a porcentagem, basta a gente olhar a massa inicial que a gente tinha era de quanto que a gente estava considerando ali pelo gráfico? Era de 100 gramas, né? Então, se era de 100 gramas, para a gente calcular aqui a porcentagem de carbonato de cálcio, eu divido por 100 gramas e multiplico por 100%. Ou faço uma regra de 3, tá? Tanto faz. E aí, isso aqui vai dar quanto? Dá 60%, que pra gente seria aqui a alternativa E. Tá bom? É isso, gente. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.